O Milton vai começar. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Amém. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo Bom pessoas dia. diferentes aqui, Deus é bom. Por gentileza, vamos manter os nossos microfones fechados, por favor. Agora, hoje nós estamos no nono dia, né, dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. O tema hoje é vencendo o dia a dia. Esse tema é a cara do pastor. Tudo que o pastor fala, eu lembro disso. E normalmente, quando ele fala, eu tomo para minha vida. Então, vai ser muito bom hoje é, ouvir esse tema com o nosso pastor. Mas agora nós iremos fazer uma oração para que possamos começar. Eu vou pedir para que uma mulher, como tem sido todos os dias, abra a câmera, por gentileza, e faça a oração.
e pelos motivos de oração. Eu gostaria de pedir para a Tati, eu não sei se ela vai poder. Tati, você pode abrir a sua câmera, representar aqui os jovens e fazer uma oração? Tatiane, a Tati não consegue, mas está tudo bem. Dulce, você consegue, por gentileza, abrir a câmera e fazer uma oração pelos nossos motivos de oração hoje? Sim, Edilson, eu vou abrir a câmera daqui a... Nós estamos transmitindo no Facebook. Bom dia aos nossos amigos que irão ver depois também essa transmissão. Deixa eu só posicionar o celular. Eu estava com ele na mão. Tudo bem. Enquanto ela posiciona, os motivos de oração hoje é pelo arrependimento dos meus pecados mais íntimos e pelo meu preparo para o tempo de angústia, por uma igreja viva, unida e atuante, começando por mim e pelos 5 amigos. Esses são os nossos motivos de oração hoje. Podemos orar, Dulce? Se tiver alguma dificuldade, a gente pode ver outra pessoa, Dulce. Então, vamos Amém, orar. Dulce. Vamos orar. Pai querido que habita nas alturas dos céus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Quero entregar agora nossa vida em tuas mãos. Quero te agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos concede neste momento. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está nesta reunião, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada pessoa. E eu quero orar hoje pelos motivos. O Senhor sabe que é tão importante, Senhor, nos colocar nossa vida dia a dia em tuas mãos, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Por isso é importante nós vivemos cada dia fazendo a tua vontade, buscando ao Senhor, porque quando o Senhor nos chamar, possamos estar prontos, Senhor. Entrego agora, pastor, em tuas mãos. Ele irá abrir a tua palavra e essa revista, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Divino Espírito Santo, usa ele como instrumento em tuas mãos. E usa cada um de nós também, que nossos corações possam estar abertos para poder ouvir a sua voz e aplicar a nossa vida diária. É o que te peço e te agradeço no doce e amado nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela oração. Que Deus nos abençoe. Mais uma Amém. vez estamos felizes porque o nosso pastor aqui da nossa igreja IASD Central de Vila São Jorge Santos, está conosco, mas agora ele é pastor de vários estados, não é mais só da cidade de Santos, né? Do distrito aqui, que representa uma das igrejas de Santos. Pastor, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e te use mais uma vez. Amém, amém. Obrigado, Edilza. Bom dia a todos, irmãos, irmãs, os amigos que estão conosco nesta manhã, né? Hoje o tema, né, é vencendo cada dia. A cosmovisão adventista, ou seja, a compreensão que nós adventistas temos da vida e do mundo, envolve, como pano de fundo, o grande conflito entre o bem e o mal, né? Como nós lemos lá na história, o pecado começou lá no céu, com Lúcifer, né? Como está descrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ele ambicionou sentar-se no trono de Deus, né? E ser adorado como Deus.
e isso provocou a rebelião, né, na qual ele conseguiu alistar, né, um terço dos anjos do céu. E depois esse conflito se instalou aqui na Terra através da queda, né, de Adão e Eva. E esse conflito ele perdura por, Ellen White diz, quase 6.000 anos, né? Quando nós completarmos, é uma teoria, isso não é uma declaração da revelação, né? Mas a ideia é que nós completemos 6.000 anos, então o sétimo milênio será o milênio que nós passaremos no céu. Mas a lição de hoje, né, o estudo de hoje, foca no livro do Apocalipse, no capítulo 19, que descreve, né, a Jesus como cavaleiro, montado em um cavalo branco, uma linguagem obviamente simbólica, né, e com seus anjos também montados em cavalos brancos, o que representa os poderes do céu na batalha, né, contra os poderes das trevas. Os poderes das trevas está descrito em Apocalipse, capítulo 9, né? Se der tempo, a gente vai ler a descrição, né? Uma descrição muito vívida, numa linguagem muito simbólica da parte de João. Mas vamos lá, eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação. Deixa eu ver se eu vou conseguir hoje, né? Opa, não é aqui não. Desculpa, peraí. Peguei a apresentação errada. Estão vendo aí? Beleza. Então vamos lá. Vencendo cada dia. Então, Apocalipse 19, né, não, inicia não, né, está no verso 11, né, do capítulo 19, e João vê uma cena, né, essa cena mostra o céu aberto e um cavalo branco, né, o cavalo branco faz também parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que é o primeiro cavalo que representa a igreja de Éfeso, ou a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, né? E lá na descrição, né, do cavalo branco, dos 4 cavaleiros de Apocalipse, em Apocalipse 4 a 6, né? De 4 a 6, diz que esse cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Uma descrição, né, da maneira como Deus atua no conflito, né? Ele é vitorioso e ele vencerá finalmente, né? O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, uma referência, né, ao contraste, né, no conflito, porque Satanás, como eu mencionei no outro dia, enquanto o pecado estava no coração de Satanás, ou de Lúcifer, ele era orgulho, vaidade, arrogância, inveja, ciúmes, mas quando ele externou o pecado, ele saiu em forma da mentira, né, da lisonja, do sofisma, do engano. Por isso, o cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça, né, que é a base do trono de Deus. E por isso ele vencerá. O livro de Daniel, né, nos ensina que no tempo do fim, os filhos e filhas de Deus viverão um tempo de angústia, como nunca houve desde o início, né, da humanidade aqui na Terra. Então, essa linguagem procura descrever um estado de coisas que vai ser tão caótico, né, tão terrível, que nunca aconteceu antes daquele momento. Mas é claro que esse estado caótico é o desfecho ali do conflito final, né? O Armagedon, né? Quando as tropas divinas, que na verdade somos nós, né? Essa descrição do cavaleiro, não dá tempo de a gente ler todos os textos aqui de Apocalipse, né? Mas essa descrição do cavaleiro branco com os cavalos brancos é um símbolo da liderança de Cristo por seu povo.
esses cavalos, toda essa linguagem simbólica fala do movimento que Deus tem aqui na Terra para combater as trevas, para combater o mal, né? E a vitória nos é garantida, né? Aqui diz, mas não devemos ter medo, pois será o próprio Jesus, que Daniel chama de Miguel, né? Que se levantará para lutar pelo seu povo. A boa notícia, como eu disse, né? É que Jesus nos defende e finalmente nos livrará daquele tempo de angústia. A vitória está garantida. Embora nós, né, tenhamos esta segurança e pela fé nós nos apropriamos dessa realidade, ou seja, da vitória em Cristo Jesus, não deixará de ser um tempo de angústia, porque toda a nossa estrutura social, como nós conhecemos hoje, né, ela vai ruir, ou seja, a política, a polícia, toda essa estrutura de proteção do ser humano, ela vai desabar e a Terra virá um grande campo de batalha, né? Então, como nós dissemos, hoje vamos estudar aí a parte do capítulo 19 do Apocalipse, de 11 a 21, fazendo uma breve menção do contexto que o rodeia, né? Ali, como eu mencionei no primeiro verso, Jesus é chamado de fiel e verdadeiro, eu já expliquei, né? Porque é a verdade contra a mentira, é o certo contra o errado. E é assim que nós estaremos hoje, né? Os eventos que se realizarão próximos e durante a segunda vinda de Cristo. A primeira visão que João tem é de um céu aberto, né? E esse cavaleiro, um cavalo branco, que se aproxima da terra. Uma descrição também da segunda vinda de Cristo, ou seja, o capítulo final da história do conflito entre o bem e o mal. Após concluir o juízo investigativo, como nós estamos outro dia na revista, né? Concluindo o exame, né, dos livros no céu, da vida de cada ser humano, e determinada, né, a sentença de vida ou de morte para todos que foram julgados. Então, Jesus, ele encerra o juízo e ele vem buscar aqueles que são seus. Assim que a justiça estiver estabelecida no céu, ou seja, que não haverá dúvidas do porquê Jesus está salvando alguns, né, e não outros, Jesus virá. Assim que terminar o juízo, assim que for concluídas a obra de investigação, né, nesse juízo, Jesus descerá dos céus para vir buscar os seus. A ideia que o Apocalipse passa, né, Apocalipse e Daniel, é que assim que concluir o juízo, Jesus não perderá tempo com nada, a não ser vir buscar aqueles que são seus. Outro aspecto que é notado por João é que Jesus tem um nome escrito, né, que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Essa expressão na profecia, ou na Bíblia, né, é para indicar que cada pessoa tem uma experiência única, singular. Ninguém tem a mesma experiência. Por isso, o nosso novo nome vai refletir, né, essa experiência singular. Cada pessoa na sua batalha pessoal, cada pessoa na sua luta, né, contra o pecado, adquire, né, uma experiência pessoal. E esse nome vai refletir. E Jesus também, ele tem a sua experiência pessoal na batalha contra o pecado. E ele vai ter um nome, né? Não um nome, um título, né? João, no entanto, revelará o nome, né, e os qualificadores, né, de Jesus no verso seguinte. O primeiro nome que aparece ali no verso 13 a 15 é o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. O verbo, né, ele não só quer dizer a palavra, mas o verbo indica ação. Em 1 João, no capítulo 1, né, ele diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus, ele que atua nesse conflito entre o bem e o mal. Ele criou a terra, ele criou o ser humano, e ele que age, né? Ele é a ação de Deus na base do conflito. E por isso ele é chamado de o Verbo de Deus. João diz que a roupa de Jesus estava encharcada de sangue, né? O próprio sangue de Cristo. Embora a batalha da qual Cristo participará ocorrerá uma segunda parte da narrativa, né? O fato das roupas de Jesus estarem manchadas de sangue antes da batalha
ocorrer indica que Jesus ele já triunfou, né? Profeticamente, na onisciência de Deus, revela que a vitória, né, já aconteceu no âmbito divino. Então, essa descrição da batalha, de Deus agindo, né, através dos seus instrumentos, e especialmente do povo de Deus, do movimento que ele estabeleceu aqui na Terra, né, a Igreja Adventista, é vital, né, nós entendermos que é uma batalha entre a verdade e a mentira. Os falsos ensinos, as falsas doutrinas e filosofias estabelecidas por Satanás na Terra, que têm enganado bilhões de pessoas ao redor do mundo, podem ser destruídas através, né, da pregação da verdade. Então, é vital nos protegermos contra o falso evangelho. Quando os discípulos se aproximam de Jesus, ali, né, no Monte das Oliveiras, perguntando sobre o fim do mundo, a primeira declaração de Jesus é: vede que ninguém vos engane, porque virão falsos cristos e falsos profetas, com evangelho também falso. Esse evangelho falso, né, proclama uma salvação centrada no ser humano, né, e desprovida da graça divina, ou seja, a salvação pelas obras. Os fariseus criam dessa forma, né? Estranhamente, né? Tendo a palavra de Deus nas mãos, conhecendo a palavra de Deus, eles ainda acreditavam que a salvação vinha pela guarda da lei, pela observância dos mandamentos, né? Esse é um falso evangelho. É oportuno lembrar que a salvação é um presente de Deus, né? Efésios capítulo 2, verso 8, diz que a salvação não vem de nós, é um dom de Deus. E que todos os nossos atos de justiça, ou seja, tudo aquilo que a gente faz de bom, está contaminado pelo pecado. E, portanto, são trapos de imundície. Então, dentro desse contexto do desfecho do conflito final, é muito importante nós não colocarmos a nossa expectativa na nossa capacidade de viver a religião, de guardar os mandamentos. Você não vai ser salvo porque você guarda o sábado, porque você devolve o dízimo. Você vai ser salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário e o Espírito de Deus que atua na sua vida hoje leva você a observar os mandamentos de Deus. Então não há mérito nenhum no nosso empenho, né, pela salvação. Tudo é feito por Deus. Lembrando, né, que Paulo diz que Deus realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Então, nessa batalha, Deus é quem preserva a vida de cada um de nós. Também está escrito, né, nas vestes de Jesus, na sua coxa, que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um título apropriado, né? Porque ele realmente é o Senhor. Lá na Santa Ceia, lá no cenáculo, né, ao lavar os pés dos discípulos, relembrando, Jesus diz assim: vós me chamais de mestre e senhor. E dizeis bem, porque de fato eu sou mestre e senhor. Então, esse é um dos aspectos importantes, né, da nossa vida espiritual, de nós reconhecermos a Jesus como Senhor da nossa vida. E como um grande general, ele vai, ou está, ele vai não, ele está liderando o seu exército. E você é parte desse exército. Você é um soldado de Cristo, né? Uma soldada de Cristo, se é que nós podemos dizer isso. E Jesus está liderando você na batalha contra o mal, né? Liderando você na batalha contra o poder das trevas. Ao retratar a segunda vinda de Jesus, o Apocalipse utiliza a linguagem metafórica para descrever o enfrentamento e o destino dos inimigos de Deus, né? Eu sei que nosso tempo está avançado, mas eu vou ler aqui em Apocalipse a descrição da cavalaria das trevas, né? Está aqui em Apocalipse capítulo 9, na segunda parte, né? Deixa eu ver aqui. Apocalipse 9, verso 13. Perdão. Apocalipse 9,
verso 1. Diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela caída do céu, uma referência a Lúcifer, né? À terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O poço do abismo é o local onde Satanás e os seus anjos são mantidos aprisionados para o dia do juízo. Mas aqui é descrito que Satanás recebeu uma autorização da parte do céu. Essa chave representa, né, o poder de abrir e liberar, né? E no verso 2 diz: ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça, ou com a fumaceira do poço, escureceu-se o sol e o ar. Uma referência à atuação, uma intensificação do poder demoníaco na Terra. O ar, né, que nós respiramos é vital para a nossa vida, assim como a oração. E também o sol representa o sol da justiça, representa Cristo, né? E no verso 4, né, diz assim: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Então, aqui nessa descrição, é dito que Satanás foi liberado para atuar na vida dos ímpios, mas ele não deveria tocar no povo de Deus. Erva, árvore, né, representa o povo de Deus. E agora sim, no verso 15, ele diz assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos seus exércitos, o número dos exércitos da sua cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Bom, 20 vezes 10.000 é 200 milhões. 200 milhões, né? É uma linguagem simbólica, mas ela descreve uma imensa cavalaria de demônios. É que não dá tempo da gente ler a descrição que ela faz, né? Dos gafanhotos que saíram daquela fumaceira, do poço, né, que foi aberto. Mas esses gafanhotos, essa descrição, representa uma intensificação da atuação dos demônios aqui na Terra. E se você observar, por exemplo, a transformação que ocorreu na humanidade, né, a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, do ano de 1850, você percebe que houve uma grande revolução na cultura, nos costumes, nos hábitos, né? E a sociedade que nós temos hoje é fruto dessa revolução, ou seja, dessa mudança de paradigma, dessa mudança filosófica, né? E os valores morais, eles foram deitados por terra por atuação desta cavalaria, né, de demônios. Você percebe que a maior parte dos costumes da sociedade, né, os valores familiares, os valores morais foram derrubados, né, a partir dessa virada do século XIX para o século XX. Os costumes, como eu disse, né, e a tecnologia, tudo isso transformou a sociedade no que ela é hoje, né? Uma sociedade anomista, ou seja, sem lei, sem regras, tudo é relativo, né? O que é bom para mim pode não ser bom para você, o que é bom para você pode não ser bom para mim, então cada um fica na sua, né? Não existe um absoluto, não existe uma regra, né? O que é certo é aquilo que eu digo que é certo. Então, nessa batalha, né, Satanás conseguiu envolver o mundo, ou seja, aqueles que não têm o selo de Deus. E a contrapartida dessa batalha está descrita lá no capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 19, melhor dizendo, né? Que é a cavalaria do bem, a cavalaria que é liderada por Jesus. E nós somos membros dessa cavalaria. E qual é o nosso papel? O nosso papel é mostrar para o mundo que tudo isso que Satanás ensina é mentira. A verdade está em Jesus e numa vida pautada
pelos princípios e pelos mandamentos da palavra de Deus. Essa é a grande batalha. Esse é o Armagedon, né? Chegará essa batalha, ela já começou, como eu descrevi, a partir de 1840, né, da metade do século XIX, é, e ela continua, e o ápice dessa batalha vai ser o Armagedon, a pregação do evangelho ao mundo inteiro, né? Como diz em Apocalipse capítulo 18, a terra vai se iluminar com a glória de Deus através da pregação do povo de Deus revestido do poder do Espírito Santo na chuva serôdia. E aí, então, é finalizada a história da terra. Essa é a última batalha, né? Então, Apocalipse 19 descreve a ação de Deus, né? A ação de Deus na batalha contra o mal. E nós somos os instrumentos de Deus, juntamente com os anjos, juntamente com o Espírito Santo, para sermos os grandes vencedores, não é? Nessa batalha. Embora o inimigo do Senhor se levante, né, para lutar contra o Cordeiro os vencerá. Apocalipse 17. Pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis serão vencedores também, serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis, né? Nós mesmos. No tempo do fim, o povo de Deus será exposto a um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Será Jesus, a palavra e Rei dos Reis, que libertará o povo de Deus daquela tribulação. O regresso de Jesus, então, é a única esperança que nós temos. Os crentes, nós crentes, né, possuímos o que, aliás, que nós possuímos. Os crentes são convidados, né, a ansiar por esse dia. Aliás, a vinda de Jesus é o único evento que trará o poder de acabar com a aflição que hoje e no futuro, né, ainda mais vividamente experimentaremos em todos os dias, cada dia. Oremos, não apenas para estar preparados para esse dia, mas também para que Jesus volte logo. Então, essa é a nossa esperança, a nossa bendita esperança. Essa batalha, ela está acontecendo e ela vai, então, finalizar com a volta de Jesus e na última batalha, no último esforço de Deus para salvar, que é a chuva serôdia, o alto clamor, né, na pregação do evangelho como um todo. Que nós possamos fazer a nossa parte, né, e também participarmos dos triunfos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor. Agora vamos ler a ação missionária de hoje. Ore pelos seus amigos e convide-os para ir à igreja amanhã. Amanhã será o nosso último dia dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. E algumas igrejas irão fazer vigília das 8 da manhã até o pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também, mesmo tendo feito a nossa vigília, podemos amanhã também jejuar. Podemos fazer esse jejum juntamente com os nossos irmãos também. Agora, o senhor, por gentileza, encerra com a oração. Vamos orar, então. Querido e bom Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua presença em oração para suplicar a Deus que o Senhor nos sustente nesse conflito final. Nós estamos já pregando o Evangelho há 180 anos, nessa fase final, né, da história do pecado no mundo. O chamado tempo do fim. Nós já estamos no fim do tempo do fim. Precisamos estar preparados para enfrentar as duras circunstâncias que ocorrerão aqui na Terra. Nós teremos uma única salvaguarda, nós teremos um único porto seguro, que é Jesus Cristo. Porque todas as demais instituições da sociedade estarão destruídas, estarão desordenadas, né? E até mesmo estarão nos perseguindo. Que nós possamos cultivar a fé na sua providência, no seu cuidado, no seu amor. E o Senhor, como um hábil general, nos conduzirá ao triunfo final e à vitória completa sobre o mal. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos fazer a nossa parte como soldados de Cristo, batalhar contra as trevas, pregar contra o erro e viver de tal forma que nós sejamos uma referência, Senhor, para aqueles que estão perdidos e desorientados
segundo as mentiras de Satanás. Assim que sejamos luzes nesse mundo, indicando o caminho de volta para o lar. Que o Senhor nos abençoe, é o que te pedimos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.